Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A ação asiática de hoje foi bastante positiva, depois então de ontem os dados de inflação nos Estados Unidos referentes ao mês de abril terem saído abaixo dos valores registados em março e em linha com o esperado, o que levou aqui a um aumento do sentimento de risco e portanto os ativos de risco acabaram por valorizar muito o ouro, a prata, os índices acionistas. E o dólar americano acabou por desvalorizar no dia de ontem, o que acabou então por também incentivar aqui um apetite pelo risco na ação asiática, com todos os índices a negociarem em terreno positivo e com o índice Hang Seng a valorizar aqui mais de 2%. Isto apesar de termos tido aqui dados relativos ao PIB japonês. O PIB no Japão do primeiro trimestre saiu abaixo do esperado, saiu mais negativo que o esperado. A economia japonesa contraiu 2% no período de janeiro a março, em comparação com o trimestre anterior, contra o valor que é esperado, que era de uma contração de 1,5%. Em relação ao valor trimestral, a comparação trimestral caiu também mais, menos 0,5%, quando esperava uma queda de menos 0,4%. Isto deve-se então a uma queda de 0,7% no consumo privado no primeiro trimestre, que foi maior que a queda esperada, que era de 0,2%, e recordemos que o consumo privado é responsável por mais de 50% do crescimento económico do Japão. Também as despesas de investimento tiveram um desempenho inferior, uma diminuição de 0,8%, e inverteram então o crescimento de 1,8% registado no período anterior. Ainda na sessão asiática tivemos aqui os dados do mercado laboral na Austrália. A taxa de desemprego subiu para os 4,1%, esperava-se uma subida de uma décima para os 3,9%, referente ao mês de março, mas subiu para os 4,1%, e recordar que o RBA na sua última reunião tinha atualizado a expectativa de taxa de desemprego para 4% até junho deste ano, já está nos 4,1% em abril, e para 4,2% até ao final do ano e 4,3% em junho de 2025. Ao sair nos 4,1%, isto vem aqui resfriar aqui um pouco os ânimos e impedir potencialmente que o RBA possa subir a taxa de juros, tal como foi falado na última reunião do princípio deste mês. Na Europa, o sentimento é maioritariamente negativo, apesar de ontem termos tido um dia bastante positivo. A maior parte dos índices chega a negociar com ligeiras quedas. E nos Estados Unidos os futuros também perspectivam para já uma abertura mista. O Nasdaq a cair 0,05%, o Russell 2000, desculpa, o Nasdaq e o Dow Jones e o S&P 500 a valorizar na ordem dos 0,15%. Olhando para o calendário económico, além dos dados então do mercado japonês e também australiano que saíram que saíram de madrugada, teremos da parte da tarde os alvarás de construção referentes ao mês de abril nos Estados Unidos. Depois teremos também os pedidos semanais de subsídio de desemprego, como é habitual, às quintas-feiras. Também declarações de membros da FOMC e inventários de gás natural. Estas declarações de membros da FOMC serão muito importantes na sequência então dos dados de ontem da inflação. Os membros do comitê poderão aqui tentar arrefecer um pouco a euforia atual no mercado, e é importante ter em consideração que os últimos comentários dos responsáveis apontaram para algumas dúvidas sobre qualquer tipo de corte nas taxas durante este ano. Olhando para os mercados, começando aqui então pelo mercado de commodities. O petróleo hoje teve aqui o rollover, no final do dia de ontem. Temos aqui esta linha de tendência descendente, que já tem aqui 5 pontos de estoque, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de estoque, o último dos quais ontem à noite. E, eventualmente, temos aqui um setup interessante. Ou a quebra da linha de tendência em alta, e aí poderá vir de estar aqui estes máximos nos 79,80, ou então uma vinda outra vez a estes mínimos nos 76,90. Em relação ao ouro, também foi um dos grandes beneficiários da fraqueza do dólar, portanto disparou e veio aqui fazer valores perto dos 2.400 dólares por onça, não muito longe então dos seus máximos históricos, aqui em cima nos 2.430. Também a prata disparou muito forte, a prata mesmo, já está nos 29,50, depois de ter feito um valor perto dos 30 no dia de ontem, 29,82. A fraqueza do dólar a levar então a prata e o ouro a dispararem. O VIX segue mais ou menos estável aqui nos 13,70.
T-Notes também dispararam, portanto conseguiram ultrapassar aqui esta resistência importante e as bundes também. Olhando para outras commodities, o gás natural continua a disparar, portanto, depois de ter feito aqui um retest à zona de suporte, disparou, portanto continua muito forte. O cacau, havíamos visto que o cacau tinha reagido no último mínimo relativo. O gráfico não está aqui agora a aparecer. Mas não sei porque não está aqui a aparecer o gráfico agora. Passemos à frente. Portanto, nem cacau. Ok, agora sim. E o café também. Portanto, café também reagiu no último mínimo relativo. Está aí para cima. Poderá formar aqui eventualmente um duplo fundo. E o cacau, a mesma coisa, também reagiu aqui no último mínimo relativo. E também está aí para cima. Poderá também formar aqui um duplo fundo. Se quebrar esta zona aqui de resistência dos 9.430 aproximadamente. Olhando para os índices europeus. Começando aqui pelo DAX. Portanto, hoje estão a negociar em queda, no entanto os índices, o DAX fez aqui marginalmente um novo máximo histórico, depois caiu, voltou aqui para dentro, para baixo desta resistência, e para já o sentimento é negativo, poderá corrigir aqui um pouco mais, mas a tendência mantém-se claramente de subida. Muito forte está aqui o índice espanhol, o IBEX, continuamos a ver muita força, agora assistimos aqui uma pequena correção, perfeitamente normal, mas está muito forte o IBEX, bem como também está muito forte aqui o FTSE. A par do IBEX são os índices mais fortes na Europa. Cá está a FTSE, continua em máximos nos 8.441. Depois temos o CAC também forte a testar então os máximos feitos no final do mês de março e princípio do mês de abril. Se quebrar estes máximos poderá também dar aqui um novo movimento altista. E os índices americanos também em máximos. Atenção que estamos aqui a testar máximos históricos, portanto a testar o último máximo feito em março, e recordo que durante o mês de abril e princípio do mês de maio todos os investidores que compraram aqui nestes patamares estiveram a perder dinheiro e agora finalmente conseguiram recuperar dessa perda, e isso poderá levar aqui a algum profit taking nesta zona, portanto acredito que possa haver aqui alguma correção, ou não, não podemos descartar que faça o breakout direto e faça aqui um novo máximo. Mesma coisa para o Nasdaq, também, se vimos em gráfico diário, está também a testar aqui os máximos que fez no final de março, princípio de abril. Também poderá fazer o breakout direto ou haver aqui algum profit taking, que seria a hipótese que eu consideraria mais provável, que leve aqui a uma correção, mesmo que não seja muito grande, que leve aqui a uma correção no Nasdaq para depois então quebrar os máximos e fazer novos máximos históricos. Dow Jones também, se olharmos aqui para o gráfico diário, aproxima-se, ainda não testou os máximos históricos, feito em março, mas aproxima-se destes máximos. E o Russell 2000, muito interessante. Vamos pôr aqui o gráfico diário, está aqui na iminência novamente de quebrar este range em alta. Olhando para o mercado cambial, hoje temos aqui o Yen muito forte, é uma das moedas mais fortes, a par do CHF e também do dólar americano. Portanto, dólar, CHF e Yen, as moedas tipicamente relacionadas com aversão ao risco, são as mais fortes, e as moedas relacionadas com o apetite pelo risco são as mais fracas, portanto o NZD, o AUD e também o CAD. Olhando para o mercado cambial, vemos aqui o dólar index ontem conseguiu quebrar os mínimos feitos no mês de maio, após os dados de inflação. Depois, esta manhã europeia está a recuperar, poderá vir aqui a esta zona fazer o reteste e então poderá ser uma zona interessante para a abertura de posições curtas, com o objetivo aqui nos mínimos feitos em março, na zona dos 103,70. E portanto, EURUSD também, apesar de estar a corrigir agora, tem potencial para continuar a subir. O Cable também tem potencial para continuar a subir, apesar de no curto prazo também estar a corrigir. E temos também AUD-USD, NZD-USD vir para baixo, portanto o dólar bastante forte, e também todos os pares com o Yen, Euro-Yen, Libra-Yen, apenas o dólar-Yen está a subir, mas Euro-Yen, Libra-Yen e sobretudo AUD-Yen e NZD-Yen poderão ser pares interessantes para shortar. Depois temos o CAD também muito fraco, sobretudo em relação ao dólar americano, já está aqui uma subida para os 1,3625, e o franco suíço também bastante forte no dia de hoje, a ganhar força sobretudo em relação ao euro. Por último, o mercado de criptomoedas.
Hoje negociei de forma mista, destaque aqui para algumas criptos que valorizam como a Phantom 7,5% no dia de hoje. Em relação à Bitcoin, valoriza 0,40 para a zona dos 66.200 dólares. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.